Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante. Vamos saber mais sobre a história desse importante movimento e as implicações das mudanças geradas por ele nos dias de hoje. O pastor luterano Geraldo Graff e a historiadora Silvia Lima nos ajudam nessa viagem no tempo. Bom, Martim Lutero, ele nasceu em 10 de novembro de 1483, na Alemanha, em pleno final da Idade Média, sob a vida e orientação de uma igreja fortemente marcada ainda pela Idade Média, né? Uma igreja que pregava um Deus que castiga, um Deus vingador, e que exigia das pessoas obras meritórias, ou seja, né, o que eu devo fazer para que Deus tenha misericórdia e venha me salvar. Ele começou a pesquisar as Sagradas Escrituras nas línguas originais, grego e hebraico, e sendo posteriormente professor em Wittenberg, na Saxônia, ele foi descobrindo um Deus misericordioso, um Deus amoroso, que ele não conheceu na sua infância e na sua juventude. E isso começou a abrir o coração e os olhos e a mente, né, de Lutero para a necessidade de uma reforma na igreja. Lutero, ele é fruto de todo um processo, né? Porque uma coisa que eu sempre falo é que Lutero não caiu de paraquedas na história. Ele é fruto de um processo. Antes dele vieram outros pré-reformadores que já estavam há alguns séculos já descontentes com os abusos da Igreja Romana. Quando a gente fala em reforma protestante, muitas vezes a igreja, por desconhecimento, ela acha que foi simplesmente algo pacífico, um grupo que discordou do outro, mas na realidade nós tivemos inúmeras guerras, né? As pessoas pegaram em armas mesmo, tanto os católicos como protestantes, para que houvesse essa possibilidade de existir no mundo uma fé cristã que não estivesse debaixo da autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana. Depois de afixar suas 95 teses, que debatiam várias doutrinas e práticas da Igreja Católica na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, Lutero foi chamado a voltar atrás e negar tudo aquilo que tinha escrito. Como se recusou, foi excomungado e, a partir daí, a Igreja Protestante surgiu. Foi um processo sem volta, né, que acabou, na realidade, não reformando a igreja, porque a gente comemora a reforma, mas na realidade nem foi uma reforma, foi uma cisão, né? Houve um cisma, e a partir daí então nasceu a igreja chamada Igreja Protestante, ou Igreja Reformada, né? Hoje nós temos inúmeras igrejas, né? Um movimento que começou lá em 1517, ele cresceu de uma maneira assustadora. A partir da reforma, nós temos uma fé cristã baseada nas escrituras, mas igrejas diferentes. Essa data é extremamente importante para que a igreja, né, a igreja evangélica, né, que é filha desse movimento de reforma, ela repense as suas bases. Acho que é muito importante. Eu sempre falo que essa data ela tinha que ser comemorada nas igrejas, ela tinha que ser falada, divulgada, e também tinha que trazer uma reflexão para a igreja, né? Nós somos evangélicos, o que nós somos? Quem nós somos? De onde nós viemos? Sabe? São questões importantes para que a igreja possa refletir a sua prática. Inegavelmente, Lutero lutou por um mundo mais justo, mais ético, incentivou a criação de escolas públicas para que todos aprendessem a ler e escrever. Defendeu o trabalho profissional e foi um dos principais fomentadores do Estado laico, uma vez que defendia a cisão entre os poderes político, religioso e social da época. A vida cristã não é um já estar salvo, mas é um vir a tornar-se salvo. Ainda não é a plenitude, mas é um tornar-se perfeito. Não é o ser, mas é o vir a ser. Não é estático, mas é exercício. Ainda não somos, mas seremos. Não é a chegada, mas é o caminho.
Mas qual o papel dessa reforma para o atual cenário religioso que vivemos? E é sobre isso que agora nós vamos falar, não é, Carol? É isso Uma mesmo, oficial. com o pastor e professor de teologia Ferrarese, o sociólogo Rodolfo Amorim e o historiador e teólogo Eduardo Gonzaga. Um timaço aqui, muito bom dia, que bom tê-los aqui. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bom dia, pastores, sejam bem-vindos ao nosso De Tudo Um Pouco. E aí a pergunta é essa: o que a reforma protestante significa para o cenário religioso atualmente? Pode tirar o para o ímpar aí. É assim, ó, eles ficam falando que homem fala pouco, vocês vão perceber. É só no início, daqui a pouco tá todo mundo ali falando embolando ali. muito. Tem que pedir para parar, né? É verdade. Eu vou dar o Ferrarese, pode ir. Ferrarese, então, vamos lá, foi eleito aí. Tá bem. Bem, bom dia a todos, né? Bom dia para os nossos colegas aqui de debate, professor Rodolfo, pastor Eduardo Gonzaga, Serginho e Carol, não é isso? Isso. É um prazer estar aqui com vocês na Rede Super. Eu queria tentar aqui participar desse debate, que é um tema extremamente relevante, né, importantíssimo para a história da igreja. Acho que a primeira pergunta que você faz é o que a reforma significa para nós hoje. Hoje, né? nos dias de hoje. Bom, eu entendo que a reforma protestante de Lutero, quer dizer, de Lutero é uma forma de dizer, porque não é só Lutero, né? Tem todo um processo histórico muito amplo que levou a esse dia memorável chamado 31 de outubro de 1517, que na verdade é só um marco na história, né? Porque a reforma é um processo que se desencadeia durante muitos anos, antes do 1517 e após 1517. Então a gente entende que esta reforma, que é um processo longo, histórico, né? A gente entende que ela tem repercussões até hoje. E eu diria que, eu acho que um dos grandes lemas da reforma, acho que depois a gente pode falar um pouquinho dos temas da reforma, acho que o programa vai dar espaço para isso talvez, né? Claro. Mas acho que um dos lemas mais importantes da reforma, que todos nós sabemos, que é aquela tese da igreja reformada sempre reformando. Isso não é só um jargão, é mais do que um jargão, isso não é um jargão, isso é um lema importante. Quer dizer, eu entendo que o movimento desencadeado por João Hus, por Martim Lutero, por Zwinglio, por tantos reformadores, né? Melanchthon, John Knox, eu entendo que todo o trabalho desses grandes teólogos e servos de Deus do passado, deles deixaram um legado para nós muito importante. Eu entendo que hoje a igreja no Brasil, hoje no mundo, a igreja cristã, deve, à luz da reforma, estar sempre repensando a sua caminhada no mundo. Então eu creio que a reforma que uma vez se estabeleceu na história, ela continua hoje, né? Na medida em que nós precisamos estar reavaliando o tempo todo a caminhada da igreja e sempre primando, no meu ponto de vista, agora eu vou falar como um pastor metodista e um teólogo da igreja metodista, sempre primando pelos princípios fundamentais bíblicos e da reforma protestante, para que não haja assim, um desvio, né, desses princípios bíblicos. Bom, começamos por aqui, senão eu falo muito. Vamos falar. Obrigado. Continuando o que o Ferrarese disse, né, bom dia a todos, acho que o princípio que a reforma estabeleceu, que deve ser retomado sempre, é de tentar fazer uma leitura do nosso contexto cultural, religioso, mas não somente religioso, e tentar perceber o que impede a luz do Evangelho de resplandecer na sua plenitude hoje. Certo. Acho que o desafio dos reformadores era um contexto onde o catolicismo político, imperial, ele dominava a Europa, então ele tinha um contexto muito específico. Então acho que para nós hoje serve o exemplo, né, e toda a referência que os grandes reformadores tiveram de saber quais são os desafios que hoje impedem as pessoas de enxergar essa mensagem de que Deus se fez acessível aos homens por meio do seu Filho. Acho que essa mensagem do Evangelho, todas as implicações que isso tem, políticas, socialmente, economicamente, esteticamente, mas a luz do Evangelho brilhar hoje, diante dos desafios do Evangelho hoje, talvez seja a maior lição que os reformadores deixaram. Entendi. E você deve participar, né, Serginho? Manda o seu WhatsApp para cá, 984029756, 984029756. Manda sua pergunta, estamos falando sobre a reforma protestante com uma turma de primeira que vai poder, se tem alguma dúvida, quer saber de alguma coisa, aproveita essa oportunidade. E eu perguntaria, quais que seriam os benefícios para os nossos dias dessa reforma ao longo de tanto tempo? Então, completando o que
os nossos colegas, amigos e irmãos estão falando, todo esse processo da reforma no século XVI, a data da reforma é 1517, né? Mas a reforma não foi feita por Lutero, né? É o ápice da história, para se começar. Mas o importante, dentro do que, vou pegar o gancho que eles falaram, é compreender que a reforma foi feita por homens que aprenderam durante o processo da reforma, entende? Acho que essa grande avaliação para nós, século XXI hoje, com tudo que nós estamos enfrentando no mundo e vamos enfrentar, a luta intelectual que vivemos hoje é ímpar na história, né? Nós temos que entender que esses homens que passaram todo esse processo, século XVI, XVII, estou tentando colocar reforma nesse período, eles aprenderam durante o processo. Certo. Eles não tinham uma ideia formada, porque a palavra protestante vem de 1529, 12 anos depois das 95 teses, um grupo de 6 príncipes da região da Germânia da Alemanha que fizeram um documento protestando contra a unificação do império, chamava Sacro Império Romano Germânico, que queria obrigar todo mundo a ter uma fé única. Então, por isso, vem o nome protestante, né? Reforma vem principalmente por causa de Zwinglio, na verdade, contemporâneo de Lutero. Então, hoje, para nós, a grande realidade é que nós temos que continuar nos adaptando ao mundo que vivemos sem perder os valores. Porque quando a reforma veio no século XVI, o mundo estava mudando, né? Os historiadores são unânimes em dizer que os 3 marcos da história da Idade Média para a Moderna foi a reforma protestante, a descoberta do continente americano e a imprensa. Do mesmo jeito que a imprensa foi importante naquele período, as redes sociais são hoje. O que era, durante 1.200 anos, desde Constantino até o século XV, XVI, né, ficou o saber, a instrução bíblica cristã na mão da igreja cristã católica. Então, só para terminar, quando veio a imprensa, o que se pensava na Alemanha, na Suíça, na França, na Inglaterra, começou a espalhar para todo lado. Hoje, nós passamos um período de uma nova reforma. Se a gente tiver muitos séculos de história ainda, nós vamos ver que século XX e XXI tem uma nova reforma acontecendo, um outro marco na história. Porque o saber, a busca pelo saber, não está mais na mão de alguns, mas está acessível a todo mundo. A todos. E como que vocês diriam os benefícios da reforma para hoje? Pode ir falando, pode, não precisa de... Senão vai ficar uma ordem. Primeiro, segundo, terceiro, não. Perfeito. Bem, eu creio que um dos grandes benefícios da reforma para hoje, não obstante ela já ter aí quase 500 anos, é que a reforma ajudou a estabelecer na igreja mais clareza. Então a gente tem hoje uma igreja, é difícil falar numa igreja porque nós somos um país, né, vamos dizer assim, marcado por um número muito grande de igrejas, de comunidades, né? E nós não temos um perfil de igreja único, né? Nós temos uma pluralidade eclesiástica no Brasil, o que, por certo aspecto, é muito bom. Mas vamos pensar assim na igreja cristã. Quando eu falo igreja, eu me refiro à igreja cristã. Sim. Então eu digo o seguinte, que acho que uma das grandes vantagens, benefícios da reforma é que a reforma nos ajudou a elaborarmos uma teologia mais esclarecida, mais esclarecedora. A igreja tem uma visão bíblica melhor a partir da reforma. Eu acho que é importante destacar que a reforma nos ajudou a abrir mais a mente, a refletir com mais liberdade a questão teológica. Acho que é importante ressaltar que a reforma também não foi só um movimento religioso. Porque muitas isso pessoas... que eu ia até perguntar. Então eu posso falar um pouquinho sobre isso? Claro. Se meus colegas permitirem. Por favor. Claro. A reforma empreendida por Martim Lutero e seus contemporâneos não foi apenas um movimento religioso. Na verdade, o que acontecia ali no século XVI é que a Europa já vinha descontente com o domínio político, eclesiástico da Igreja Católica Apostólica Romana, que exercia foi estabelecido por Constantino, a partir de Constantino para frente? Essa história é bem complexa. Constantino, quando ele, no século IV, eleva, a gente aí vai mudar um pouquinho o foco, mas tudo bem, né? Quando Constantino eleva o cristianismo à condição de religião oficial do Estado, foi uma grande estratégia política de Constantino. Porque o que ele fez? Quando ele percebeu que o Império Romano estava já em processo de ruína, em processo de queda, ele percebeu que trazer para o Estado o cristão, né, as comunidades cristãs, seria uma das formas de ajudar a unificar o Estado. Na verdade, o que Constantino tentou fazer é fortalecer o Estado romano para unificá-lo.
tentar fortalecer porque ele estava em queda e acabou mesmo ruindo. Então, quando ele eleva, porque isso aqui é muito importante na história, durante os primeiros 3 séculos da história do cristianismo, os cristãos eram considerados a escória da sociedade. A escória da sociedade. Quando Constantino eleva a fé cristã ou o cristianismo à condição de religião oficial do Estado, ele muda radicalmente a história. Então aquela religião que era a escória, agora passa a ser a religião do Estado. Daí a formação da Igreja Católica Apostólica Romana tem um outro processo, não é tão simples assim. Mas a partir do século V e VI é que vai se estabelecer mesmo a Igreja Católica Apostólica Romana com essa estrutura que se desenvolveu ao longo dos séculos. E aí a igreja vai se unir ao Estado, vai haver uma união entre igreja e Estado muito forte. A sociedade medieval sempre acreditou que Deus governava o mundo com 2 braços. Um braço da igreja, que é o braço de Deus, que é a igreja, que seria o governo temporal, e o braço da monarquia, que seria o poder temporal. Então o poder espiritual da igreja e o poder espiritual da igreja e temporal da monarquia. Eu quero interromper, então, aproveitar o gancho, porque, para mim, pelo que eu estou entendendo que vocês estão querendo arrancar de nós uma resposta, a grande contribuição da reforma para a igreja moderna é a nossa liberdade de interpretar a Bíblia, de ler e de ser livre, para não estar vinculado, não é isso que o pastor está tentando contar, né? Está vinculado a uma instituição única que te faz pensar como eles querem. Um condicionamento mental, vamos dizer assim. Porque no Renascimento, que foi o período da reforma, os homens tinham a imprensa e agora todo mundo podia ler a Bíblia na sua linguagem. Essa é a grande contribuição da reforma para hoje. Eu acho que assim, fora do quesito da espiritualidade cristã, que a reforma contribuiu muito, acho que em termos culturais a reforma há de ser reconhecido os avanços que ela trouxe, porque, por exemplo, o sistema de educação público foi algo inaugurado na Alemanha de Lutero, 1524, para viabilizar esse acesso ao texto bíblico, que era um princípio da reforma. Então, no setor educacional houve uma evolução muito grande. Comênios foi talvez um grande mestre da didática ocidental e era um reformado. No campo da política, a reforma ela gerou 2 coisas que eu acho que são cruciais para a nossa vida hoje. Um foi um efeito talvez não pretendido pela reforma, que com as guerras religiosas que a reforma trouxe, gerou um certo pluralismo de crenças na Europa que não existia. E o conceito de tolerância religiosa e liberdade religiosa começou forçosamente a ser adotado pelos países. Entendi. Holanda, Inglaterra e outros países começaram a aceitar pluralidade de ideias e crenças, que é um princípio que o cristão deve defender, porque nem todo mundo há de ser cristão no mundo, né? Sim. Na área da democracia, a reforma inaugurou nas nações que adotaram o princípio da reforma essa liberdade de você poder tirar abusadores do poder da instância política, que é um princípio muito caro que os gregos não tinham e que na reforma protestante, a democracia moderna teve muito desse princípio, que o ser humano, por ele ser corruptível, ele pode abusar. Tinha até um conceito de tiranicídio, que na reforma foi cunhado, que é hoje muito polêmico, que era até o direito de você fazer guerra e talvez até mesmo assassinar tiranos. Entendi. Isso foi feito. Então, houve abusos? Houve, mas isso trouxe um princípio, um impulso para a democracia moderna muito forte. Na área das artes, a reforma revolucionou o terreno das artes, porque o olhar do cristão, principalmente, se direcionou para a criação de Deus, e não somente para temas sacros. Então, todas as temáticas de pintura de paisagens, as músicas seculares, de, por exemplo, Johann Sebastian Bach, né? Então, todas as diversidades de gêneros artísticos foram fruto também da reforma. Então, acho que a reforma, assim, além do aspecto da espiritualidade cristã, a nossa sociedade colhe ainda muitos frutos que vieram da reforma. É importante a gente frisar isso, claro. O advento científico, né, gente, que veio do momento em que a Igreja Universal Católica estava exterminando pessoas que eram contrárias a eles, né? Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, no ramo científico. Então, quando a Inquisição estava aprisionando as ideias, tanto teológicas quanto científicas, a reforma contribuiu abruptamente para quebrar esse sistema unificador do saber, inclusive das universidades, como o Rodolfo estava falando, né? A alfabetização veio por causa da necessidade de ler a Bíblia, etc. E daí em diante nós vamos ver a Revolução Industrial por causa do advento científico. Você já podia pensar fora da caixinha, porque quando o
o Ferrarese. Estava falando sobre esse processo unificador pós-Constantino, do saber, não só do saber teológico, mas do saber total. Em Aristóteles se pegava os valores do que Aristóteles pensava sobre o que era o conhecimento científico e aprisionou. Então, por exemplo, Galileu, quando pegou o telescópio e mostrou para um bispo na Itália, ele falou, a Lua não é uma massa unificada, ela tem cratera. Aquele líder católico falou, você está me enfeitiçando, você está me fazendo ver o que é contra o dogma, entende? E Galileu teve que se retratar e não foi para a fogueira. A reforma ajudou a quebrar essa monopolização da intelectualidade, do desejo do homem de crescer e onde Deus pôde trazer o mundo moderno. Só acrescentando nesse ponto, tem um livro do Rui Kaas, que é um historiador holandês, ele comprova historicamente que as primeiras associações modernas de ciência, principalmente a Academia Real de Ciências Britânicas, foi formada por protestantes. Mais de 90% dos membros fundadores eram. Então havia um impulso muito grande de conhecer a mente do Criador por meio das leis que ele colocou também na criação. Então foi um campo também de revolução da reforma. Queria só pedir aqui aos pastores uma licencinha, só para a gente privilegiar o nosso telespectador, para a gente tentar sanar as dúvidas deles lá. Também. Recebemos aqui o Ulisses Júnior, do Rio de Janeiro, da Igreja Batista em Água Santa. Ele diz, sabendo-se que a reforma começou bem antes do Lutero, então por que só em Lutero houve uma maior repercussão e força para se tornar o que foi? Uma outra participação aqui, que aí a gente já joga aí, vocês vão desembolando aí tudo aí pra gente. Pergunta assim, considerando a reforma protestante e também o Halloween, qual a relação da reforma protestante e do Dia das Bruxas? Eu gostaria de responder a primeira. Então, por favor, o professor Ferrarese aqui, perguntando por que então Lutero foi o máximo? Até porque a primeira questão que o nosso telespectador envia, de certa forma, ela está dentro daquelas que nós estávamos falando quando o pastor Serginho me perguntou, né? Então, eu diria o seguinte, como eu estava falando há pouco, a Igreja Católica, ela marcou uma hegemonia política, espiritual, religiosa na Europa. Então, na época do Lutero, já havia um nacionalismo presente nas nações europeias ali. Na verdade, aqueles países já estavam ansiando por uma libertação desse domínio absoluto, dessa hegemonia da Igreja Católica. Mas não só no campo religioso, também no campo político. As monarquias já estavam insatisfeitas com o domínio da Igreja, com a interferência da Igreja no Estado, nos Estados monárquicos. Então, havia uma ansiedade por liberdade. Aí o que acontece com Lutero? Lutero vai ser o teólogo, ele era um monge, né, agostiniano, ele vai ser a pessoa que vai conseguir, vamos dizer assim, ele vai ser o protagonista desse momento. Na verdade, as lideranças políticas europeias ansiavam por uma liberdade em relação à Igreja Católica, ao domínio político, econômico, religioso, espiritual da Igreja Católica, como o pastor Eduardo citou muito bem. Então, os países europeus tinham esse anseio. Aí viram em Lutero a pessoa que poderia trazer luz para esse processo de libertação. Porque João Hus tentou fazer um processo um século antes e não conseguiu, acabou morto por conta disso. Então, por que Lutero vai ter essa vitória, podemos dizer assim, né? Porque ele vai encontrar apoio também político das lideranças nacionalistas europeias. Países que já vinham interessados numa liberdade em relação à Igreja Católica. Aí Lutero, então, consegue agregar nele todo esse processo de libertação, porque ele vai ter apoio, inclusive, político dos nobres da época. Por isso que ele tem, claro, também tem a questão da bênção de Deus, mas ele vai ter o apoio político que, por exemplo, João Hus não teve um século antes. Então ele consegue aglutinar, agregar nele essa força política que vem das lideranças europeias. Aí ele vai, então, ser o grande nome desencadeador do processo, só que ele não faz a reforma sozinho, ele vai ser apoiado por Zwinglio e por vários outros pensadores, Calvino e etc. Né? Então, por isso que ele agrega nele, ele consegue ter essa marca que o diferencia em relação aos demais. Era um momento histórico que foi favorável para ele. Acho que só complementando essa primeira pergunta, aspecto político fundamental e também dois pontos que foram fundamentais para Lutero ser central em toda essa história é o avanço da imprensa escrita, porque na época de Wycliffe, Savonarola na Itália, John Hus
hoje na Tchecoslováquia, né, na Boêmia, eles não tinham essa tecnologia e Lutero usou, o movimento luterano usou muito bem a divulgação de panfletos, de milhares de pequenos livretos eram distribuídos na Europa, e isso potencializou o poder da mensagem protestante de então. E um segundo ponto também que é importante é o avanço do humanismo, que há uma relação indireta que os humanistas, apesar de não crerem nos princípios básicos da reforma, eles viabilizaram certos conhecimentos, como o Erasmo de Roterdã, que traduziu o Novo Testamento para o grego, e Lutero usou a tradução do Erasmo para traduzir para o alemão. Então, assim, o movimento humanista, mesmo não desejando diretamente, ele contribuiu muito para a reforma protestante também. Eu diria que é o agir invisível de Deus. É isso mesmo. Tem coisa que acontece que você acha que não está. Tem gente trabalhando para Deus, mesmo que não queira. Com certeza. E aí, só para atender aqui, então, pastor Eduardo, essa ficou para o senhor aí. A pior ficou para ele. A relação Dia das Bruxas e a reforma protestante. Esses dias eu estava acompanhando as redes sociais, né? Principalmente os jovens postando sobre isso e uma luta ferrenha dos cristãos contra o Halloween e tudo mais, né? Mas, na verdade, tem duas posições. Uma é que isso foi usado espiritualmente para tentar abafar o valor da reforma que nós estamos falando aqui, né? Certo. E outros tentam dizer, não, que isso é uma coisa somente cultural. Mas só uma coincidência. Uma coincidência e tal. Eu não acredito que seja, não, sabe? Mas eu não quero estender muito essa resposta, não. Mas eu acho que para o irmão que perguntou sobre isso, realmente é espiritual e nós devemos tomar muito cuidado. Porque a gente convive com as pessoas brincam. Então, por exemplo, eu não saio dizendo para as pessoas, olha, isso é coisa de demônio, capeta, isso é bruxaria. Eu não faço assim, eu brinco. A gente teria aqui no Brasil um prato cheio que seria, se fosse o carnaval. O carnaval. Não, e outras festas, né, pastor Zé? E outras tantas. Então, a gente tem que saber navegar nisso aí. Não que as ideias da pessoa são as coisas mais importantes do nosso relacionamento com ela, mas o coração delas, a nossa afeição para a gente levar a verdade de Cristo para elas. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.